Mais do que sabido que serial killers são pessoas consideradas simpáticas, dedicadas profissionalmente, daquelas que, quando são descobertas, todo mundo fica surpreso. E jamais poderia imaginar que um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um marido, um filho, um irmão, poderia ser capaz de tais atrocidades. Você está em casos policiais e outros crimes. Trinta anos para ser descoberto. E, na verdade, a sua maior falha, o que fez com que fosse descoberto pela polícia, foi a sua vaidade. Hoje nós veremos o caso de BTK. Dennis Lynn Rader, nascido em 9 de março de 1945, é um assassino em série americano conhecido como BTK, um apelido que ele deu a si mesmo, que é uma abreviação de Bind, Torture, Kill, ou, em português, amarrar, torturar, matar, ou estrangulador BTK. Entre 1974 e 1991, Reid matou cerca de 10 pessoas nas cidades de Wichita e Park City, no estado de Kansas, e enviou cartas provocadoras à polícia e jornais locais, descrevendo os detalhes de seus crimes. Após um hiato de um pouco mais de uma década, Reid voltou a mandar cartas em 2004, que levou à sua prisão no ano seguinte. Não muito tempo após ser preso, ele confessou seus crimes e se declarou culpado perante um juiz. Ele recebeu 10 sentenças de prisão perpétua pelos homicídios que cometeu, sendo encarcerado na instituição correcional Eldorado, em Propskattstonson, no condado de Butler, no Kansas. Dennis Lynn Reid nasceu em 9 de março de 1945, filho de Dorothea May Reid e William Elvin Reid, sendo um de 4 filhos. Seus irmãos eram Paul, Bill e Jeff Reid. Nascido em Pittsburgh, Kansas, ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouca atenção aos filhos em casa. Reid mais tarde lembraria com especificidade o sentimento de ser ignorado por sua mãe e o ressentimento que isso gerou contra ela por causa disso. Desde muito jovem, Reid nutria várias fantasias sexuais sádicas que envolviam torturar mulheres presas e indefesas. Ele também mostrava sinais de zoosadismo ou torturar, matar e enforcar animais pequenos. Reid buscava satisfazer seus feitiços sexuais por voyeurismo, asfixia, auto-eutótica e cross-dressing. Ele costumava espionar as vizinhas enquanto se vestia com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas femininas que ele havia roubado. E então se tocava com cordas ou outras amarras nos braços e pescoço. Anos mais tarde, durante um período de pausa nos seus assassinatos, Reid tiraria fotos de si mesmo vestido em roupas de mulher e uma máscara feminina enquanto amarrado. Mais tarde, ele admitiria que fingia ser suas vítimas como parte de uma fantasia sexual. Reid manteve suas inclinações sexuais bem escondidas, contudo, e era amplamente considerado em sua comunidade como normal, cortês e educado. Depois de se formar na escola, Reid estudou no Kansas, numa universidade, na Kansas Wesleyan University, mas tinha notas medíocres e largou a faculdade após um ano.
Ele então se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, servindo de 1966 a 1970. Após ser dispensado do serviço ativo, ele se mudou para Park City, onde começou a trabalhar no departamento de carnes na rede de supermercados Aiga, onde sua mãe trabalhava como escriturária. Em 22 de maio de 1971, Reed se casou com Paula Dietz e eles teriam 2 filhos juntos, Carrie e Brian. Dennis foi então estudar na Buttercombe College, em Eldorado, Kansas, conseguindo uma graduação em eletrônica em 1973. Ele então se matriculou na Universidade Estadual de Cheetah, se formando em 1979 com o diploma de Administração de Justiça. Reed inicialmente trabalhou como montador para Coleman Company, uma empresa que fabrica conteúdo para acampamento. E depois trabalhou para o escritório de Cheetah da empresa ADT, de 1974 a 1988, onde trabalhou especificamente na instalação de alarmes de segurança, cujos pedidos haviam aumentado exponencialmente após os assassinatos do BTK terem começado. Reed foi o supervisor de campo operacional do censo para a área de Cheetah em 1989, antes do censo federal de 1990. Em maio de 1991, Reed se tornou um apanhador de cães e oficial de conformidade em Park City. Nesta posição, vizinhos se lembram dele como, às vezes, sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Uma vizinha reclamou que Reed teria mandado sacrificar seu cachorro sem motivo. Reed foi membro da Igreja Luterana de Cristo e foi eleito como presidente do conselho de sua congregação. Ele também foi líder dos escoteiros mirins do Kansas. Em 26 de julho de 2005, após a prisão de Reed, sua esposa requisitou e conseguiu na justiça um divórcio de emergência que excluiu o período normal de espera e agilizou o processo. Em 15 de janeiro de 1974, 4 membros da família Otero foram assassinados na cidade de Wichita, no Kansas. As vítimas foram Joseph Otero, 38 anos, Julie Otero, 33 anos, Joseph Otero Jr., 9 anos de idade, e Josephine Otero, 11 anos de idade. Os corpos foram encontrados pelo filho mais velho da família. Quando foi preso em 2005, Reed confessou ter assassinado a família Otero e descreveu o crime em detalhes para o tribunal, afirmando ter matado os 4 via asfixia, sendo que a mulher ele torturou antes de assassiná-la. Para satisfazer seu sadismo sexual, ele costumava asfixiar algumas das vítimas até quase o ponto de inconsciência e depois havia retomar a consciência para então enforcá-la de novo. Reed havia escrito uma carta onde assumiu a autoria dos homicídios e a colocou dentro de um livro de engenharia na Biblioteca Pública de Wichita, em outubro de 1974, e depois mandou uma mensagem para um jornal para eles recuperarem a carta. Nela, Reed descreveu como matou a família Otero em janeiro daquele ano. Naquele ponto, a polícia não tinha ideia que estava lidando com um assassino em série e pareciam nem estar perto de encontrar o responsável. Reed era metódico nos seus crimes e evitava ao máximo deixar provas para trás, sendo bem-sucedido nisso. As evidências de DNA que ele deixava nas cenas do crime eram, na época, inúteis para a polícia devido à ausência de teste DNA, que só surgiu nos anos 1990. O modus operandi de Dennis Reed era stalker. Ele perseguia a vítima, que era alguém aleatório que ele encontrava pelas ruas e então invadia suas casas quando não estavam lá e esperava a chegada da pessoa. Normalmente, Reed cortava a linha telefônica da casa que pretendia atacar, mas no caso da família Otero,
Como fez em alguns outros casos, ele invadiu o imóvel com uma arma e afirmou que era um assalto ou que estava fugindo da lei e precisava de dinheiro ou alguma outra coisa. Para tentar tranquilizar as vítimas, Reed afirmava que iria amarrá-las apenas para que não causassem problemas e que ele logo iria embora, mas então as torturava e matava, na maioria dos casos, por asfixia, e depois tirava algumas lembranças para si, uma foto do corpo ou pertence pessoal da vítima, e depois ia para casa, às vezes detalhando o que havia feito em suas anotações ou escrevendo um poema sobre o ocorrido. Entre a primavera de 1974 e inverno de 1977, Reed matou mais de 3 mulheres: Kathleen Bright, 4 de abril de 1974, Shirley Van Helford, 17 de março de 1977 e Nancy Fox, 8 de dezembro de 1977. No começo de 1978, ele mandou uma carta para a rede de televisão Cake, em Wichita, onde reivindicou a morte dos Oteros de Bright, de Vion Redford e Fox. Na mensagem, ele sugeriu vários nomes para si, incluindo o apelido que pegou, BTK, um acrônimo para, como eu já disse, Bind, Torture, Kill, em português, amarrar, torturar e matar. Ele ansiava por atenção da mídia e continuou a enviar cartas. Na segunda mensagem endereçada para a imprensa, Reed afirmou que havia um assassino em série e solto em Chita, ele mesmo. Um poema foi incluído intitulado All Dead to Nancy, Morte para Nancy, uma paródia para a música All That. Na carta, ele alegou ser levado a matar por algo que chamava de fator X, que ele caracterizou como um elemento sobrenatural que também havia motivado os assassinatos cometidos por Jack o Estripador. Reed pretendia ter matado outras pessoas, como Anna Williams, que em 1979, aos 63 anos de idade, escapou da morte quando chegou mais tarde em casa do que o esperado. Ele havia passado horas esperando por ela dentro de sua casa, mas acabou ficando impaciente e partiu antes que ela voltasse. Marine Hitch, aos 53 anos de idade, foi encontrada morta em 5 de maio de 1985 no East Street North, entre as ruas Northwood Road e North Greenwich Road, em Wichita. Reed havia matado ela em 27 de abril e chegou a levar o corpo dela para sua congregação, a Igreja Luterana de Cristo, onde ele servia como presidente. Lá, ele fotografou o corpo dela em várias posições sexualmente sugestivas de bandagem. Reed já havia armazenado folhas de plástico preto e outros materiais na igreja em preparação para o assassinato e depois jogou o corpo em uma vala remota. Ele chamou este plano de Projeto Cookie, biscoito. Em 1988, após os assassinatos de 3 membros da família Freyd em Wichita, uma carta foi recebida por um jornal com o autor afirmando ser o assassino BTK. Na carta, ele negou ser o responsável pelos assassinatos dos Fager, mas elogiou o autor, afirmando que ele fez um trabalho admirável. Não foi provado até 2005 que, de fato, aquela carta foi escrita por Reed. A polícia também afirmou que ele não era o responsável por aquelas mortes. Além disso, 2 das mulheres que Reed estava perseguindo na década de 1980 e uma que ele perseguiu em meados dos anos 1990 entraram com mandatos de restrição contra ele. Uma delas chegou a se mudar para evitá-lo. Sua última vítima, Dolores Davis, foi encontrada em 1º de fevereiro de 1991 na junção das ruas West Street e North Meridian Street, em Park City. Reed a matou em 19 de janeiro. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK já havia sido arquivada, sendo considerada um cold case, ou seja, algo que já tinha passado e não tinha mais solução, um caso frio.
Nessa época, Reed havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassino da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas na cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou Reed irritado e ele, ansiando por reconhecimento, voltou a mandar uma série de cartas e mensagens. No total, foram 11 comunicações para a mídia local. Isso se provaria um erro, já que até aquele momento a polícia não o considerava como um suspeito e a comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para encontrar o BTK e prendê-lo. O que aconteceria em fevereiro de 2005. Em março de 2004, o jornal The Wichita Eagle recebeu uma carta cujo endereço de retorno era de alguém chamado Bill Thomas Kilman. O autor da carta alegou que ele havia assassinado Vicky Wilger em 16 de setembro de 1986, mandando como prova uma foto da cena do crime e outra da carteira de motorista dela, que ele havia roubado quando cometeu o crime. Antes disso, não havia sido estabelecido pela polícia que a morte de Igor estaria ligada ao BTK, já que no começo de sua carreira como assassino em série, ele costumava tentar mudar seu modus operandi para confundir a polícia. Uma amostra de DNA coletada de Igor, removida de suas unhas, deu uma nova prova para a polícia analisar, mas ainda não tinha com quem comparar. A polícia começou, então, a fazer uma série de testes de DNA com centenas de homens para descobrir quem era o assassino em série. No total, mais de 1.300 amostras de DNA foram analisadas, mas com pouco resultado. Em maio de 2004, a estação de televisão Cake, em Wichita, recebeu uma carta com títulos de capítulos de uma falsa autobiografia intitulada BTK Story, além de identidades falsas e um caça-palavras. Em 9 de junho, um pacote foi encontrado colado a uma placa de pare na esquina de uma rua importante. Na mensagem havia detalhes gráficos dos assassinatos dos Otero e um desenho que ele chamou The Sexual Thrill is my bill. Em tradução livre, a emoção sexual é a minha conta. Também incluída estava uma lista de capítulos para um livro proposto intitulado The BTK Story, que fazia alusão a uma história escrita em 1999 pelo escritor David Lohr, da Cult TV. O capítulo 1 foi intitulado Nasce um Assassino em Série. Em julho, um pacote colocado no slot de devolução de uma biblioteca pública continha material bizarro, onde o autor afirmou que teria sido responsável pela morte de Jake Allen, de 19 anos, em Argonia, também no Kansas, que havia acontecido no começo daquele mês. Essa alegação era falsa, com a morte sendo julgada um suicídio. Após sua captura, Reed admitiu durante um interrogatório que ele planejava recomeçar a matar depois de quase uma década e meia parado, em outubro de 2004, e estava perseguindo uma vítima em potencial. Nesse mesmo mês, um envelope pardo foi colocado em uma caixa de correio no Wichita. Dentro havia muitas cartas de terror e bondade, mostrando crianças, além de um poema onde ameaçava a vida do investigador Ken Ledwell, e uma falsa autobiografia com vários detalhes da vida de Reed. Esses detalhes foram mais tarde divulgados ao público. Em dezembro de 2004, a polícia de Wichita recebeu outro pacote do assassino BTK. Desta vez, o pacote foi encontrado no Parque Murdoch, em Wichita. Dentro havia a carteira de motorista de Nancy Fox, que havia sido retirada da cena do crime, bem como uma boneca que estava simbolicamente amarrada nas mãos e nos pés, e ainda tinha um saco plástico amarrado na cabeça.
Em janeiro de 2005, Reed tentou deixar uma caixa de cereal na cama de uma caminhonete picape em uma loja de Home Depot, em Wichita, mas a caixa foi descartada pelo dono do veículo. Quando Reed perguntou depois, numa carta, o que tinha acontecido com a caixa, os lixos locais foram revirados e a caixa foi encontrada. A fita de vigilância do estacionamento daquela data revelou uma figura distante dirigindo um carro preto no modelo Jeep Cherokee, que deixou o pacote perto da caminhonete. Em fevereiro de 2005, mais cartões postais foram enviados para a Cake e outra caixa de cereal foi deixada numa localização rural que continha outra boneca amordaçada, que aparentemente simbolizava a morte de Josephine Otero, de 11 anos. Em sua carta para a polícia, Reed perguntou se seus escritos, se postos num disquete, poderiam ser rastreados. A polícia respondeu para ele através de um post no jornal Wichita Eagle, afirmando que era seguro mandar por um disquete. Em 16 de fevereiro de 2005, Reed enviou um disquete roxo 1.44, aqueles quadradinhos, da Memorex para o Kansas TV, uma rede de televisão afiliada à Fox TV em Wichita. Também anexada estava uma carta, um colar dourado com um grande medalhão e uma fotocópia do livro Rules of Prey, do autor John Stanford, de 1989, cujo tema era um assassino em série. A polícia encontrou metadados incorporados em um documento da Microsoft Word excluído que Reed não tinha conhecimento, que ainda estava dentro do disquete. O metadado continha a palavra Christ Lutheran Church e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Reed que era presidente da igreja luterana local. Quando os investigadores foram até a casa de Reed, eles avistaram um Jeep Cherokee preto, o mesmo modelo que a imagem da câmera de segurança da Home Depot havia registrado, estacionado na garagem dele. Isso era uma evidência circunstancial forte contra ele, mas a polícia precisava de provas mais diretas conectando Reed com os crimes antes que finalmente pudessem detê-lo. A polícia obteve, então, um mandato judicial que permitia aos investigadores acesso ao exame do teste de Papa Nicolau da filha de Dennis Reed, que estava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas. O teste de DNA mostrou que havia um laço familiar entre a pessoa que tinha feito o Papa Nicolau e a amostra de DNA retirada das unhas da falecida Wilbur. Isso mostrava que o assassino era um parente próximo da filha de Reed e, combinando com as outras evidências, como o carro, foi o suficiente para a polícia conseguir um mandato de prisão contra Dennis Reed, o assassino BTK. Reed foi preso enquanto dirigia perto de sua casa em Park City, pouco depois do meio-dia, em 25 de fevereiro de 2005. Um oficial de polícia perguntou: Sr. Reed, você sabe por que está sendo levado? Ao qual ele respondeu: eu tenho suspeitas do porquê. O Departamento de Polícia de Wichita, junto com agentes do Escritório de Investigação do Kansas, do FBI e do ATF, conduziam buscas na casa e no carro de Reed, apreendendo várias provas nos equipamentos de computador dele. Um par de meia calça preta recuperada de um galpão e um recipiente cilíndrico. A igreja que ele frequentava, seu escritório na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa, na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou o ponto final: BTK está preso.
Em 28 de fevereiro de 2005, Reed foi indiciado em 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Logo após sua prisão, a rede Associated Press citou uma fonte anônima que dizia que Reed havia confessado outros assassinatos, além daqueles os quais ele havia sido conectado. O advogado distrital do condado de Sedgwick negou isso, mas se recusou a dizer se Reed fez qualquer confissão, se os investigadores estavam buscando informações sobre os outros possíveis crimes e etc. Em 5 de março, notícias vindas de várias fontes afirmaram que Reed havia confessado os 10 assassinatos que havia sido originalmente acusado, mas não mencionou nenhum outro homicídio. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Em 1 de março, a fiança de Reed foi firmada em 10 milhões de dólares e um defensor público foi apontado para representá-lo. Em 3 de maio, o juiz entrou com um pedido de inocente feito por Reed, já que ele havia se recusado a fazer qualquer afirmação. Contudo, em 27 de junho, a data do primeiro dia do julgamento, Reed mudou sua confissão para culpado. No julgamento, Dennis Reed confessou em detalhes todos os seus assassinatos de forma fria e não pediu desculpa aos familiares das vítimas ou mostrou arrependimento. Em 18 de agosto, durante o dia final onde sua sentença seria lida, membros das famílias das vítimas se manifestaram e fizeram suas declarações com Reed na sala. Logo em seguida, ele se desculpou pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos, mas pelo jeito que pronunciava as palavras, muitos expressaram que ele falou aquilo da boca para fora. A questão dele era aparecer. Sua declaração tem sido descrita como um exemplo de um fenômeno frequentemente observado entre psicopatas, a incapacidade deles de compreender o conteúdo emocional da linguagem. Dennis Reed foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de sentença de 175 anos. O Kansas, naquele período, não tinha pena de morte. Em 19 de agosto, ele foi transferido para o Instituto Correcional do El Dorado, no leste do Kansas. Reed falou sobre tópicos inócuos, como o clima, durante a viagem de 40 minutos para Eldorado, mas começou a chorar quando as declarações que as famílias das vítimas fizeram durante o processo judicial começaram a serem reproduzidas no rádio. Até os dias atuais, ele serviu boa parte de sua sentença em uma cela solitária para sua própria proteção, com 1 hora de exercício por dia e banhos 3 vezes por semana. A partir de 2006, foi permitido a Reed, de forma limitada, acesso à televisão e rádio, além de algumas revistas e alguns outros pequenos privilégios devido a bom comportamento. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Vamos analisar esse caso. Mais um serial killer. Até o próprio termo nos faz pensar que é algo distante aqui do Brasil. Mas não é não. Tome cuidado.
Como eu sempre digo aqui no canal, você não sabe quem está do seu lado e às vezes dentro da nossa própria casa. Meu nome é Luiz César Rangel. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes e eu te encontro no próximo crime. Sine qua non. E LCR Imagem Produções.